Bem-vindos a mais um podcast Hartmann. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Cezildo. Ele é enfermeiro, pós-graduado em UTI, atua numa unidade privada. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais riscos a serem gerenciados na UTI. Seja muito bem-vindo, Cezildo. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Rô. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz por poder participar e falar um pouco da minha rotina. O prazer é todo nosso. Cezildo, a gente sabe que você trabalha aí dentro de um hospital, né, enorme, e que o seu desafio dentro de uma UTI ele é muito grande. E a gente gostaria de saber um pouquinho de você, como é que você faz para gerenciar, ter o controle aí, principalmente dos eventos adversos que pode vir a acontecer, como que você consegue fazer esse controle lá dentro da sua unidade? Rô, por ser um ambiente que muda tudo simultâneo, né, muito rápido, eu preciso conhecer esses riscos. Quando eu conheço o risco, fica mais fácil de eu estar trabalhando com eles, né? Trabalhando para evitar esse risco. Trabalho com uma equipe capacitada, né? Uma equipe treinada. Por quê? Eu preciso de pessoas que tenham um olhar apurado, né? Que tenham um raciocínio rápido, que tomada de decisões rápida e assertiva. Então, eu preciso ter uma equipe preparada. Para essa equipe estar preparada, eu preciso de uma educação permanente, né? Essas pessoas treinadas. O risco, né, de falha da comunicação, então, preciso ter uma comunicação efetiva, né? A sobrecarga do colaborador, o desgaste desse colaborador no dia a dia, o desgaste emocional. Então, precisa estar mais próximo desse colaborador. Eu preciso, por ser um ambiente desgastante, a sobrecarga, então o colaborador fica exposto a problemas psicológicos, então eu preciso de um apoio a esse colaborador. Ele vai ter pressão de todo lado, né? Ele tem pressão aí tanto de equipe médica, porque não é só o intensivista que está ali no local na hora. Ele tem a físio, ele tem a fono, ele tem o próprio familiar que faz essa pressão, né? Desse colaborador, desse funcionário ali, e o próprio paciente. Porque o paciente, às vezes a gente fala assim, o paciente da UTI tem ali tá tudo na sua frente, ele tá te falando. E não é uma realidade, né? Ele precisa ter esse preparo, ele precisa ter essa educação aí contínua com ele e esse apoio psicológico. Eu falo que hoje os nossos profissionais da enfermagem, eles estão muito desgastados. Então, eu fico pensando como que não tá dentro de um setor fechado, porque um setor fechado por si, ele já tem uma carga pesada, né? Quando eu penso no risco esse paciente, eu levo para o meu dia a dia. Então, quando eu penso em um transporte, para um transporte seguro, né? Então, quais são os riscos que esse paciente está sendo exposto? Então, eu vou me preparar. Eu preciso de uma equipe preparada, tanto o técnico, o enfermeiro, né? O médico, o fisioterapeuta. Eu preciso ter um plano para levar esse paciente até o transporte e retornar à UTI com segurança, para não haver nenhum evento nesse paciente. Então, por isso que eu falo, preciso de uma equipe preparada, uma educação contínua, né, permanente, e é isso. E o outro desafio que eu falo que a UTI ela enfrenta, assim, né? Não que na rede hospitalar, dentro dos outros setores do hospital não tenha, mas dentro da UTI é o nosso desafio, né? Que é os riscos das infecções, né? Infecção aí por algum catéter, infecção por que seja, né? Qual que seja ele. Como é que hoje você consegue lidar, educar essa equipe a ter esses cuidados com infecção? Eu falo que lavar a mão, né, a nossa CCIH, que fica indo lá, sempre pedindo para lavar a mão, a higiene das mãos, tanto no horário de visita, quem vai manipular o nosso paciente, é uma coisa das que vai nos ajudar, mas que é primordial. Como é que você consegue fazer esse controle ali dentro da UTI, desse controle de infecção, né, dentro de uma unidade que não é pequena, a não vir a se dissipar aí no seu setor?
Quando fala infecção, a gente já lembra das mãos, né? Das Que a mãos, gente fica fazendo ações o ano inteiro, praticamente. Para evitar a infecção, primeiro, a higienização das mãos correta, ela é eficiente, né? E é barata, né? Então, é baixo custo. Mas temos o olhar do enfermeiro para trabalhar na desinvasão desses dispositivos. Eu estou com um catéter. O paciente está precisando desse catéter? Se não está, vamos tirar. A mesma coisa, uma sonda vesical. O paciente tem a necessidade dessa sonda para evitar uma infecção do trato urinário? Vamos tirar. Então, a desinvasão. A gente tem que trabalhar a desinvasão. Trabalhamos com bando, né, que é de prevenção, para evitar. Usamos também toda a barreira protetora, né, que são os dispositivos que tem disponível para a gente, desde um conector valvulado, os swabs alcoólico, as tampas impregnadas com álcool, né? Tudo isso para evitar a infecção. Né? E a educação aí, que não podemos deixar permanente, né? Permanente, a educação contínua dentro da UTI. É sempre estar direcionando aí esse funcionário, né? Deixar ele ciente do risco que o nosso paciente pode vir a ter de, por exemplo, não fazer a higiene ali no conector a hora que ele vai infundir alguma medicação, né? Que a gente pode levar direto para a corrente sanguínea desse paciente. Uma vez que eu não tenho esse cuidado, uma vez que a gente não fez a tarefa simples, que era de lavar a mão, fazer a desinfecção, para poder colocar a medicação, o que era para ser benéfico passa a ser, né, prejudicial aí para o nosso paciente. Mas a gente trabalha também apresenta esses resultados para eles, né? Para a equipe. Então, estimula a equipe. Olha, como estamos, né? Tanto tempo sem infecção. Então, isso, né, deixa a equipe também, vamos, gente, não podemos, porque vai aumentar custo, né? Vai aumentar o tempo de UTI, se eu tenho uma infecção hospitalar no paciente. Então, a gente trabalha com isso. Eu falo que como é que a gente pode dizer? Quando eu tenho essa troca, que eu apresento esses resultados pro funcionário, pro profissional da enfermagem, que ele vê o quanto ele conseguiu diminuir, né? O quanto a alta desse paciente foi precoce dentro da UTI. Porque quando a gente fala, vamos tirar o central, porque precisa desinvadir o paciente, aí ele olha o braço do paciente, poxa, mas não tem acesso, né? Então, eu falo que é outro desafio que você precisa convencer e educar mesmo esse profissional a mostrar que desinvadir ele é vida, é trazer vida, é uma alta, é tirar ele o mais rápido ali de dentro da UTI. E falando nisso, de riscos, um dos riscos, né, que eu falo que é das metas internacionais é a lesão por pressão, né? Nosso paciente, ele é acamado dentro da UTI, ele está recebendo drogas vasoativas, ele é um paciente que está ali com a movimentação, né, limitada. Como é que hoje, dentro da unidade, dentro do hospital que você trabalha, você previne as lesões por pressão? Somos bem focados na prevenção da lesão por pressão. Então, no início do plantão, o que a gente já faz? Um pitch, né? Uma reuniãozinha rápida de uns 5 minutos. Então, a gente já identifica qual é o paciente que tem um potencial risco aí para essa lesão. Se o paciente está acamado, esse paciente está acamado, tem uso de droga, está com dispositivo invasivo, né? Que vai impedir de uma mudança de decúbito, ou então estabilidade. Então, trabalhamos primeiro identifica, né? Usamos a escala de Brader, identificamos o risco, né? E vamos aplicar um plano de cuidados, vamos traçar um plano de cuidado para esse paciente com as intervenções de acordo com o risco que ele tem, que temos desde o leve até o muito elevado, né? Se é um paciente acamado, então deve ser um risco elevado. Se é um risco elevado, vamos, controle de umidade, né? Vamos ver a nutrição desse paciente, envolver a nutrição também, né?
envolver a nutrição no tratamento, as multicamadas, né, a cobertura multicamadas para diminuir a pressão, distribuir a pressão, o uso de coxins para manter os calcânio flutuante, ajudar na mudança de decúbito, a hidratação da pele com creme barreira, tudo isso a gente usa como estratégia para uma melhora. Tá? E ainda contamos no trabalho, a gente fez um projeto, trabalhamos com uma pessoa, um colaborador dedicado, então ele engaja os outros colaboradores a estar fazendo a reposição, mudança de decúbito desse paciente a cada 2 horas. Temos disponível um relógio, né? Esse relógio tem o horário que o paciente deve estar, o decúbito, se é decúbito dorsal ou não, então tem todas as posições. Então, esse colaborador vai estar passando nos leitos e estimulando os colegas a fazer a mudança de decúbito. Então, isso tem melhorado muito o nosso indicador. Você me falou, né, da mudança de decúbito desse paciente, que você tem um colaborador que ele faz incentivo aí dos outros colaboradores para ver a importância da mudança de decúbito, porque eu falo, a gente pode ter as melhores coberturas dentro da instituição, você pode ter a melhor superfície, né, de apoio, mas se eu não tiro o paciente, se eu não movimento esse paciente, não vai fazer o milagre sozinho, não é milagre, né? E aí eu gostaria de saber de você como é que vocês conduzem, né, o reposicionamento desse paciente dentro da UTI, uma vez que a gente sabe que os pacientes da UTI, ele tem muito dispositivo, é um paciente que normalmente está instável, né, ele é grave, ele está instável, e aí você tem que ter esse desafio de poder movimentar esse paciente. Como é que vocês conduzem isso dentro do setor da UTI? Quando é um paciente muito grave, então temos uma atenção redobrada com esse paciente. Temos, são classificado o risco. Como já está identificado esse risco, então a cada 2 horas eu vou estar junto com a equipe e quando esse paciente é muito grave, eu envolvo a equipe, o médico ou então o fisioterapeuta, né? A maioria das vezes, o fisioterapeuta acaba sendo envolvido junto com a gente para fazer essa mudança. E para não ter nenhum risco, né? Evitar algum risco aí. Só que os pacientes, como tem alguns que não permite essa mudança, esse reposicionamento. Então, o que fazemos? Garantimos o uso de todas as barreiras que eu, né, já até falei, que são as multicamadas, usar o colchão pneumático, que também já é uma barreira, e o apoio dos o apoio do coxins. coxins, e a hidratação. E ficar também de olho, porque se esse paciente tem vários dispositivos, também pode ter lesão por adesivo, lesão por dispositivo. Se está com uma sonda, o que eu vou observar? Essa sonda está adequada? Vai correr algum risco de lesionar? Ter uma lesão? Se está entubado, vamos evitar, né? Vamos trocar ou deixar uma fixação adequada para evitar. Está muito úmido, tem um risco aí de desenvolver aí ou lesão aí por umidade ou até mesmo, às vezes até o risco, né, de sair esse tubo. Então a gente tem que ficar de olho nesse paciente. Tem um cuidado mais apurado, não sei se fala apurado, é um cuidado mais redobrado, né? Cisildo, eu falo que o paciente da UTI não é só a pressão, né? Você tem aí o cisalhamento, você tem a fricção, você tem a pressão, você tem o controle de umidade, porque além de tudo isso, você ainda tem que controlar a umidade, porque esse paciente provavelmente ele vai estar usando uma fralda. E aí a gente tem aquele desafio das famosas 2 fraldas. Mas aí o paciente está com uma sonda. Realmente precisa que use essa fralda? Então, você tem que ter esse jogo de cintura aí para poder colocar na cabeça, né, do profissional o risco que não é só a pressão. A gente sabe, o consenso deixa isso muito bem claro para a gente, que não é só a pressão. Eu falo que
deveria mudar de lesão por pressão para lesão por cisalhamento, por exemplo, porque quando vai reposicionar esse paciente, não arrastar esse paciente, né? Então, normalmente a equipe fica tão focada nos dispositivos que a gente esquece que existe outras maneiras aí de fazer a lesão. E aí você me disse do envolvimento da nutrição, porque prevenir não é só o papel da enfermagem, né? Você deixou isso bem claro aqui pra gente, que precisa chamar físico, que precisa chamar o médico. Como que a nutrição atua lá com vocês? No momento que faz a avaliação, já é chamada a nutrição? Como que vocês conseguem? Até porque esse paciente ele precisa, né, de um aporte calórico para estar, né, saindo do quadro que ele se encontra. Tem o envolvimento, temos visita multidisciplinar. Então, essa visita é onde se reúne toda a equipe, né? O médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, a nutrição. Então, estão todos envolvidos. É onde a gente sinaliza, né? Discute todos os casos. Vou discutir todos os casos. A importância de saber, nesse momento, que não estamos sozinhos. Precisamos trabalhar em equipe para ter condutas mais acertadas. Então, nesse momento, a gente passa o risco que esse paciente tem, que não está atingindo, se está um tempo de jejum. É um desafio, jejum prolongado do paciente. Né? Paciente não está atingindo, não está se alimentando bem, então a gente já sinaliza, o paciente não está se alimentando bem, o paciente está perdendo peso, então envolve a nutrição já para evitar isso. É mostrar para a nutrição, principalmente se ele usa sonda nasointeral, né? Porque é outro desafio aí. Porque o paciente, normalmente, quando ele começa a receber a dieta através da sonda, a gente tem as intercorrências. O paciente vinha apresentar uma diarreia, e aí ter que diminuir, mas ele precisa receber uma quantidade ali por dia. E aí está sempre sinalizando o profissional, né, nutricionista, ou até mesmo o nutrólogo. Tem uma hora que a gente precisa ir além disso para poder oferecer aí uma dieta adequada para o nosso paciente. Mas né? a vantagem de trabalhar na UTI é que tem um nutrólogo também presente, né? Olha só! Temos o nutricionista, o nutrólogo e a fono. Uhum. Então, temos toda uma equipe. O paciente não está conseguindo deglutir bem. Então, vamos envolver a fono. Aí, se não tem condições de se alimentar bem, aí é a indicação da sonda. Né? Uhum. Quando a gente fala um pouquinho, né, sobre tudo isso que você me disse, de envolver a equipe, de envolver o profissional, a gente tem um desafio também do familiar, né? Quando o familiar chega na UTI, para você poder explicar para ele que precisa ficar de lado, porque às vezes ele acha que o paciente está em sofrimento. Como que vocês lidam aí com essa questão do familiar, principalmente no horário de visita? Hoje existe muita UTI que ela é humanizada, né? Eu não sei se a sua UTI hoje, o familiar ele pode ficar lá 24 horas ou se é por horário de visita. Mas como é que vocês fazem aí o manejo com esse familiar, né? Até mesmo para mostrar para ele que precisa movimentar o paciente não pode ficar ali quietinho. Como que vocês fazem isso hoje? A visita do familiar é uma vez por dia. Então, o que a gente faz? Fica próximo, né? Conversa, acolhe essa família. Logo na recepção, né? É acolhida pelo auxiliar de documentação. Uhum. E depois é encaminhado, a gente conversa com essa família, se tem alguma necessidade, principalmente quando tem pacientes que são muito idosos, né? Que são idosos. O que a gente faz? É melhor ficar com acompanhante, então é disponibilizado. Então a gente pede para estar ficando um acompanhante, se tem a disponibilidade, já para evitar delírio. Né? O paciente acaba saindo até mais rápido da UTI. Então, a gente tem essa comunicação com a família, a gente pede para sempre que possível, principalmente se for idoso, para ficar alguém acompanhando e é isso. O envolvimento da família, principalmente para o paciente idoso, ele é necessário, né, Cezilda? Não adianta a gente tentar manter, porque o idoso, de você tirar ele da residência dele, ele já tem um desequilíbrio aí. E aí você ainda coloca ele num lugar onde a gente não apaga a luz, onde é frio, onde tem os barulhos dos monitores. Então, envolver a família
é o que você acabou de me dizer. Vai tirar esse paciente até mais rápido de lá de dentro da UTI, né? Tira mais rápido. O tratamento, às vezes, aceita, né, mais rápido, até uma aceitação mais rápida, que às vezes o paciente até evita, por ser idosa, dependendo de quem está cuidando, às vezes ele prefere uma mulher ou que eu seja um homem, assim, para estar prestando os cuidados. Então, se está a família, a gente orienta a família também, tem toda uma orientação, né? Quando chega na UTI, que a gente já passa as orientações, tanto para evitar uma infecção, para a higienização das mãos, né? Tudo a gente já tem uma orientação para essa família. E quando esse paciente ele já tem uma lesão, né? Ele já desenvolveu a lesão, ou veio da residência, ou acabou desenvolvendo devido ao quadro dele, como é que hoje vocês fazem o tratamento? Tem o desafio do desbridamento, tem o desafio do biofilme dentro dentro das feridas, aí como que a UTI, onde você trabalha, lidar com o tratamento das lesões? Trabalhamos com vários tipos de lesões, né, Rô? Desde a estágio 1 até estágio 4. Então, vai depender muito do tipo de lesão. Se é uma estágio 1, eu vou usar uma multicamada, né? Essa multicamada. Agora, se é uma estágio 2, eu tenho a indicação de laser, né? Tem o envolvimento da equipe especializada, que é da estomoterapia. Temos o debridamento tanto químico, podemos também usar o mecânico, né? Vai depender muito da lesão. Até os curativos de pressão negativa. Então, temos disponível vários tratamentos. Vai depender muito da lesão. Se é secretiva ou não, o tipo se é tecido inviável ou não, né? Para poder entrar com um tratamento adequado. Temos todos os produtos, né, disponível possível. Agora, vai depender mesmo do tipo de lesão. Se é um paciente que chegou já com uma lesão, é uma lesão que precisa de um debridamento químico. Então, temos disponível material. Vamos usar o debridamento, vamos usar o debridamento químico. Ok, vamos aplicar e vamos fazer esse debridamento. Se não está surtindo efeito, então vamos para o mecânico. Então, é isso, a gente vai fazendo o tratamento conforme a sua evolução e uma avaliação diária. E eu falo que o ideal seria se todo o hospital tivesse a oportunidade de ter uma equipe especializada, né? Isso faz uma diferença muito grande. Se você tem uma equipe especializada dentro do setor, se você tem o material que você precisa, você vai conseguir fazer o tratamento adequado para essa ferida. Ou melhor, prevenir essa lesão. Que prevenção é a palavra-chave, tanto para custos da instituição, para a qualidade de vida do nosso paciente, para a qualidade de vida do nosso profissional, porque tratar de ferida não é uma coisa simples, por isso que estressa tanto o nosso colaborador. Normalmente ele não tem o manejo de como que ele vai tratar. E o bom da sua instituição é que ele tem quem que vai direcionar ele. Por isso que a educação continuada, eu acho que é a chave primordial aí para a gente conseguir fazer com que o nosso profissional venha tratar bem aí das lesões que venham a aparecer no nosso paciente, ou que ele já tenha, ou que ele desenvolveu como um evento adverso, porque a gente sabe que 95% das lesões, elas são evitáveis, né? Mesmo que seja dentro de um setor de UTI, mas infelizmente a gente não consegue trazer isso para todos os colaboradores. E a educação continuada é presente na sua instituição? Você sempre tem treinamento sobre o assunto? Sim, é presente. Vai na área, vai depender. Também fazemos ações. Se tem mês que teve mais lesões, então vamos trabalhar o porquê, né? Identificar qual foi o problema, que às vezes é a gravidade do paciente, dependendo do diagnóstico, né? Então, esse paciente vai acabar desenvolvendo uma lesão. A identificação da lesão, tentamos pegar logo precocemente, tá? Então, a partir do momento teve algum paciente em risco, surgiu uma estágio 1, já é feita a notificação. Feita a notificação, temos um grupo
de atenção à pele e esse grupo já é acionado já para entrar com um tratamento adequado. Então, dependendo, se veio de fora, veio com a lesão, a primeira coisa que vai fazer, notificar e já direcionar para um especialista, já para alguém que já esteja acompanhando, que faça parte desse grupo. Isso faz a diferença, né? Identificar, notificar, a gente precisa notificar, né? Cisil, eu queria agradecer a sua participação, foi muito enriquecedora aqui para nós, é um prazer. Eu falo que UTI é assunto para manga, né? Bastante assunto aí, bastante desafio. Te agradeço por ter participado aqui e trago para a gente um pouquinho do seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado mesmo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Venha mais vezes. Esse foi mais um episódio do OndeCast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Hartmann, apoia, cuida e protege.